todos, chamo-me José Lubendo, sou estudante do quinto ano do curso de Ciências da Computação do Instituto Superior Politécnico da Cala, na província do Ambo, na República de Angola. Estou gravando esse vídeo para apresentar então um projeto que serve como exame na cadeira de Geração 5.0, lecionado pelo professor Alberto Gideão. O presente projeto ele trata então de uma plataforma para detecção de vulnerabilidades, mas não propriamente detecção, mas sim direcionamento de vulnerabilidades, né? Ou direcionamento no tratamento de vulnerabilidades. Esse é o elemento certo. E então essa ferramenta ela vem tratar de alguns elementos que foram lecionados durante essa cadeira, que são consumo de APIs, web scraping e OWASP, né, que é para segurança em sistemas. Mas eu dei aí um acréscimo, né, assim, com o uso de inteligência artificial, consumindo a API do Google Gemini. Então, o que é que acontece? Nós vivemos num mundo extremamente dinâmico, onde vulnerabilidades surgem a toda hora, né, meio que na velocidade da luz, e existem bases de dados onde são registrados e catalogados todas essas vulnerabilidades. A catalogação dessas vulnerabilidades, também conhecida como CVE, né, que é Common Vulnerability and Exposure. E então, essas vulnerabilidades catalogadas, elas têm os seus pesos. E a partir daí, onde então começamos a ver umas vulnerabilidades que são mais pesadas do que outras. E esse peso, né, ou essa métrica é conhecida como CVSS, que é Common Vulnerability Scoring System, ou Sistema de Pontuação de Vulnerabilidades. Só que o que é que acontece? Nesse sistema de pontuação que vai de 0 a 10, muitas das vezes nós encontramos vulnerabilidades com pontuação alta, mas que não é prioritária. Então, nós poderíamos encontrar uma vulnerabilidade com pontuação 9.8, mas ela não ser prioritária, né, ou não ter prioridade superior a uma vulnerabilidade com pontuação 6.5, suponhamos. Então, como é que nós determinamos qual vulnerabilidade precisa ser tratada primeiro? Suponhamos que você, como programador, como desenvolvedor, ou como membro de uma equipe de segurança, né, para uma empresa de desenvolvimento de softwares ou de soluções de softwares, então você precise, né, apresentar aquilo que é um plano para a solução de vulnerabilidades. Aí supomos que vocês têm 6 vulnerabilidades no sistema. Então, qual você priorizaria? Logo, se você olhar pelo CVSS, você diria a vulnerabilidade que tem maior peso é que precisa ser solucionada primeiro. Mas, supomos que uma vulnerabilidade que tenha maior peso não seja uma que realmente necessite ser prioritária. Então, como é que nós separamos isso? Né? Existem vulnerabilidades que elas são extremamente pesadas, mas que elas não estejam a ser exploradas. Já existem vulnerabilidades que elas parecem menos pesadas, mas que estejam a ser extremamente exploradas. Então, um SQL injection, por exemplo, comparado a um DOS, né? Então, nós diríamos, o DOS, por ser uma vulnerabilidade que vai pausar o sistema, então é a mais pesada. Ok, então vamos definir que ela tem aí a pontuação 9.8. Aí um SQL injection já é uma vulnerabilidade, assim, que é, vamos lá dizer, né, que é de login e tal. Então, nós diríamos, olha, vamos pontuar essa como sendo 6.5. É pesada, mas não tanto quanto um DOS. Então, a partir daí, só que agora vamos verificar que as pessoas que a vulnerabilidade DOS, né, DOSS,
ela não esteja a ser extremamente aplicada, tá? Vamos supor que apenas 2 pessoas tenham conhecimento dela e são pessoas assim que estão lá preocupados com outros sistemas maiores, né? Vamos supor que é uma vulnerabilidade que não esteja a ser explorada. Já o SQL Injection tem menor pontuação, mas a exploração é massiva, né? Script kits, crackers e por aí vai, usando ela. Então, um DOSS não seria assim a prioridade para o nosso sistema, né? A vulnerabilidade primária. Não que nós não vamos procurar solucioná-la, mas nós vamos só que no momento certo. Aí nós temos então o SQL Injection, que está a ser extremamente utilizado, então precisa de mais atenção. Então, o sistema, o Sentinel IQ, né, que é o projeto que eu desenvolvi, ela visa trazer essa visão, tá? Apresentar para desenvolvedores, para empresas, para funcionários de centros de operação de segurança, qual vulnerabilidades observar. Então, vamos lá para o sistema. Já vamos começar fazendo aqui o login, né? Já tenho as minhas credenciais, vou fazer o login. E quando acessamos, então, ela busca pelas vulnerabilidades, né? Temos aqui uma lista de vulnerabilidades. Se nós verificarmos aqui, nós já temos baixados, né, ou registrados no nosso banco de dados um total de 1000 catálogos. Nós podemos aumentar. Esse sistema ele está usando então a API da NVD, né, que é National Vulnerability Database, né, que é o banco de dados dos Estados Unidos para registro de vulnerabilidades. Então, aqui temos algumas e à medida que nós formos, nós podemos aumentar esse número de catálogos, aumentando a nossa janela. Eu meti o máximo de 20, mas nós podemos, por exemplo, buscar por 50 catálogos ou mais. Nós podemos buscar por 57 catálogos. Se virmos aqui em sincronizar, então ele vai aumentar, vai baixar mais catálogos, né, e esse número vai crescendo. Outro elemento que nós podemos ver é aqui nós temos, por exemplo, score de risco, né, 0.1, e aí vai crescendo. Nós poderíamos, por exemplo, mudar, apenas listar os críticos e irmos então buscando por severidades. Podemos buscar, por exemplo, suponhamos que a nossa empresa usa o Node.js. Queremos ver as vulnerabilidades voltadas ao Node.js. Temos aqui, então, vamos procurar aqui. Temos, por exemplo, essa do PNPM, eu uso bastante o PNPM. Então, temos aqui uma vulnerabilidade. Se verificarmos, o peso é de 7.1 por 10. Então, é alta, mas não é crítico. Ele verifica a contribuição de CVSS, né, que é mais 35, só que ele calcula, né, o nosso sistema, ele calcula o score com base no CVSS, né, com essas bases de 10 e 0,50, que é o peso de 50. Agora, se essa vulnerabilidade possui um exploit público, o exploit público são códigos maliciosos disponíveis na internet. Se ele possuir, então ele vai dar um score de mais 25, tá? Vai ter pontuação de mais 25. Se não tiver, então mantém em 0. Nós podemos vir aqui e buscar para verificar se tem exploit público. Se clicarmos aqui, veremos que não possui exploit público, então não tem arquivos maliciosos na internet, não é uma vulnerabilidade que esteja sendo verificada ou utilizada, né? Então a pontuação dela é alta, mas ela não é prioritária, tá? Podemos verificar, mas não é prioritária, não é uma prioridade nossa. Se vermos aqui, o catálogo subiu para mais 500, né? Nós aumentamos aí as datas e vemos aqui as nossas páginas subiram, estavam em 60 e pouco, agora estão em 100, se não me engano, 60. Se nós podemos avançar e vir, por exemplo, clicarmos nessa, verificarmos aqui também 7.5, verificarmos se tem exploit público. Podemos procurar, essa também não possui. Então, nós iríamos verificando, né? Quero verificar o Docker, né? Nós usamos o Docker, mas vamos ver se tem alguma vulnerabilidade voltada ao Docker. Vamos pegar, por exemplo, essa crítica.
né, que fala de injeção de vulnerabilidades, e vamos verificar se ela tem cara. Essa aqui, o estado dela é bem crítico, né? Temos aqui, como podemos ver, temos exploit público. Se nós clicarmos aqui, vamos acessar ao site de exploits. Nós podemos, por exemplo, baixar. Supomos que eu sou um cracker, né? Então eu venho, baixaria, tem aqui o preview do código, tem aqui as informações dessa vulnerabilidade, mas não é algo que nos interessa. Nosso foco é no Sentinel IQ. Então temos aqui e ele subiu, né? Então ele não é apenas crítico, mas ele é bastante prioritário, porque tem exploit público. É baixo o exploit, nós encontramos apenas um, temos apenas um. Se virmos aqui gerar resumo com base em inteligência artificial, suponhamos que um leigo em cibersegurança não entenderia isso, né? Eu sou um desenvolvedor e eu não entendo muito de cibersegurança. Ler aqui, eu posso até traduzir, mas eu não vou ter, né, o Flowis em versão anterior, 3.1.2, contém múltiplas vulnerabilidades de injeção de comandos de sistemas operacionais, recursos, e eu vou lendo, mas eu não entendo muito desse elemento. Então, tenho aqui um resumo baseado em inteligência artificial, que já vai me explicar, né, o Flowis em versões menores que 3.12 possui falhas de segurança graves que permitem a execução remota de comandos no servidor. Atacantes com qualquer tipo de acesso à conta Flowise ou API podem explorar essas falhas na funcionalidade Custom MCP Server para contornar validação de segurança. Isso permite que comandos arbitrários sejam executados no servidor onde o Flowise esteja hospedado, comprometendo o sistema. Agora, medidas de mitigação. A medida mais urgente é atualizar o Flowise imediatamente para a versão 3, para a versão 3.1.2, que é essa, aquela onde tem ou posterior. Então, atualizamos, pois essa atualização corrige as vulnerabilidades, garanta que todas as instâncias de Flowise estejam sempre atualizadas para a versão mais recente para mitigar riscos de segurança desconhecidos. Então, nós temos aqui o índice de risco dele foi de 49 para 74,5, então que já sobe bastante, e isso nos permite então objetificar, né, o nosso tratamento de vulnerabilidades. É uma plataforma que eu entendo que merece ser bem mais estudada ou bem mais evoluída, né, porque trata de recursos urgentes e bastante importante para qualquer empresa que trabalhe com desenvolvimento. Então, esse é o meu projeto, né? Estou aqui então apresentando, o tempo subiu bastante, mas então é isso. Estamos juntos, deixa o like, se gostou do vídeo, se não gostar deixa um dislike, comente alguma coisa, algo que você acha que seja interessante adicionar no Sentinel IQ, e com o objetivo de irmos melhorando ele, né? A ideia é trazer não apenas um projeto para uma cadeira, mas um sistema que realmente possa ser utilizado por empresas, né? Até porque a abordagem dele é bem necessária. Então, é isso aí. Compartilhe o vídeo, deixe o like, como já dizia, e estamos juntos. Até o próximo vídeo.